Fala pessoal do Conversas Sustentáveis, como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um episódio do nosso Conversas Sustentáveis. Hoje eu estou recebendo o Chico, founder da Greenplat. Na verdade, ele que está me recebendo aqui dentro da Greenplat para a gente bater esse papo, falar um pouco de economia circular, falar de empreendedorismo, de impacto, de inovação. Acho que, pelo menos é a minha expectativa desse papo, e acho que vocês também vão sair com uma visão um pouco mais sólida também da questão da economia circular, como é que a inovação é importante para que a gente permeie esse caminho de seguir prosperando, mas sendo mais eficiente também. Acho que essa é uma das pontas. E com uma novidade, né? O Chico acabou de me dizer que a Greenplat está entre as finalistas do empreendedor social. E acho que o Chico tem uma baita trajetória, a gente já bateu um papo, e eu não gosto de apresentar quem está na frente, eu gosto que a pessoa se apresente, porque vai falar muito melhor sobre si. E então, antes da gente ter esse papo, quem é o Chico aí? Como é que o Chico chegou, onde chegou, onde é que entrou para ti a economia circular? Então, meu caro, muito obrigado por esse papo. Wagner, muito obrigado. Bem, antes de mais nada, Wagner, obrigado por ter a oportunidade de conversar aqui no Conversas Sustentáveis, e também é um prazer recebê-lo, então não há problema por isso, a gente sempre está recebendo gente a todo momento. E é engraçado, né? Porque eu acho que todo mundo tem a relação com a economia circular, mas não sabe ou não sabia, né? Se você for ver, as nomenclaturas mudam com o tempo, né? Então hoje todo mundo fala o termo sustentabilidade, mas se a gente pegar o final da década de 90 era meio ambiente. Quando você pegava a década de 80 ali, falando ali de Jacques Cousteau, a gente está falando natureza, né? E, na verdade são todos meio do ambiente que vivemos, né? Então tudo permeia, né? A gente tem vários meios no nosso entorno. E eu acredito que a reciclagem, o reuso, a recuperação, ela está presente, né? Depois na conversa dar talvez alguns exemplos que tragam um pouco dessa imagem. Ela sempre está presente, mas a gente não faz essa correlação. É a mesma coisa do coletor, né? A pessoa que trabalha numa coleta não só seletiva, mas de limpeza urbana. Eles são invisíveis para a sociedade. E a reciclagem, a economia circular, nessa nova terminologia, que é a mudança da palavra reciclagem para a economia circular, sempre esteve presente, sempre está presente, e ela continuará presente. O que eu acho que é um movimento muito positivo é que estamos tentando intensificar esse conhecimento, essa noção e essa necessidade no mercado. Então, para mim, ela esteve presente desde que eu era pequeno sem perceber. Eu cresci numa cidade que sempre foi conhecida como a capital do meio ambiente no Brasil, que é Curitiba. E lá, na época ali de Jaime Lerner, aí posso estar errando a data, 92, 94, mas acredito mais ali até antes, ali de 1992, ali, antes disso ali, tinha lá o programa Separe, né, que tinha a família Folha, em que passavam caminhões por Curitiba, e esses caminhões não eram compactadores, eram caminhões de baú com sininho. Então você quando criança em Curitiba escutava o sino bater, você sabia que era o caminhão da reciclagem, e tinha que deixar separado lá todos os materiais para eles coletarem. Então isso já fazia parte do meu dia a dia. Sim. E quando eu fui trabalhar na indústria, e aí isso foi em 90, eu trabalho praticamente desde 1994, mas em 97, quando eu fui para a indústria, a gente já tinha as perdas produtivas, né, nas linhas de montagem. E aí um dos primeiros projetos que eu assumi lá em 2000 foi para a recuperação de cavaco de usinagem para transformar em bloco motor. E foi para a recuperação de óleo de arraste também, de solução aquosa, para arraste de cavaco ela ser recuperada. É que a gente não usava as terminologias, era inerente ao processo lidar com isso. Então, eu acho que sem buscar, né, porque minha formação não é de engenheiro ambiental, minha formação é de engenheiro mecânico, e antes do engenheiro técnico mecânico, a gente não usava esse termo, a gente já lidava isso como matéria-prima. Uhum.
Então, eu acho que ela veio se fortalecendo à medida que o mercado veio se fortalecendo, mas é desde pequeno que eu tenho essa relação. Já veio contigo, assim, basicamente? Veio até em forma de pressão familiar, porque eu me lembro, antes do segundo grau, eu sempre estudei até o primeiro grau em colégio particular, e minha mãe tinha o sonho que eu fosse engenheiro. Então ela mudava o caminho da volta do colégio até a nossa casa para passar sempre na frente do Cefet, que é o Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná. E lá tinha o curso técnico e mecânica, e engenharia. E ela passava na frente e ela falava: filha, você tem que estudar para ser engenheiro e estudar aqui. Se você não estudar, aí ela tinha o pacto com o demônio, né? Passava o caminhão do lixo, falava: você vai ser lixeiro. E cara, na época, aquilo ficava: não, pô, tem que estudar. Hoje, você vê como a sociedade tem uma percepção errada do valor, né? Do que é a pessoa que trabalha nesse mercado. Perfeito. Né? Então, uma coisa negativa, que vamos colocar, razão, isso é negativo de mostrar, mas naquela época não existia essa percepção. Muito verdade. Foi algo que marcou muito a minha cabeça. Então, eu acabei indo para esse lado, entendeu? Naquilo que era uma coisa negativa, e na minha cabeça, na realidade, é uma oportunidade, há uma necessidade de trazer mais transparência e clareza. Legal. Isso que tu comentou é muito verdade. Eu lembro que era uma comparação muito forte antes, assim: senão vai passar por causa do lixo, se não estudar, é isso que tem pra ti. Falava muito isso. Eu falava, era muito, muito comum mesmo. E não sei se a gente vai estar voltando um pouco ou não, mas como é que surgiu primeiro o empreendedorismo pra ti? Porque acho que antes de tu chegar no empreendedorismo social, de impacto, existe o empreendedorismo. Acho que desde pequeno. Isso que eu quero saber. Desde pequeno, no colégio mesmo, eu já era o cara que desenvolvia figurinha e vendia figurinha. O que é isso aí, cara? Entendeu? Eu desenvolvia, tinha o famoso papel contact. Entendeu? Então desenvolvia ali, era o cara que criava as rifas, era o cara que. Sempre foi ouvido. Então criava essas coisas, mas lógico que eu não percebia aquilo como negócio. Claro. Eu percebia aquilo como: não, vou gerar um. Mas já tinha eu era o moleque do colégio que não tinha mesada. Todos os meus colegas tinham mesada. Então, pô, como é que. Vou conseguir. Como é que eu vou conseguir? Então eu já lidava com essas coisas, entendeu? Tipo, criei jornalzinho de bairro, saía vendendo. Que legal. Então, assim, desde pequeno eu fui criando formas de gerar receita pra tu poder brincar, sei lá, fazer coisas. Entendeu? Mas claro que eu não vi isso como empreendedorismo, né? Mas já pensava fora da caixa? Talvez, eu acho que não é pensar fora da caixa, né? Eu acho que a necessidade desenvolve a oportunidade, né? A questão é: eu vou reclamar das minhas necessidades ou vou tomar uma ação contra elas? Então, eu sempre brinco aqui na empresa, eu não sou um cara fácil de lidar, mas quando um problema é grande, é quando eu estou mais calmo. Porque eu sei que eu preciso mobilizar, preciso entrar junto, vou lá ajudar. Quando um problema é pequeno e ninguém, eu falo: pô, vocês podem resolver sozinho, né? Eu acho que você tem essa capacidade dessa forma. Então, eu vejo todo o problema como uma oportunidade. A própria criação da empresa foi através de um problema, como resolvo. A gente tem que ser apaixonado pelo problema, né? Toda a gestão aqui da Greenplat é focada nos problemas que a gente vai resolver e nas perguntas sobre esses problemas e como vamos solucioná-los. E não do que está bom. Do que está bom, a gente tem que gerir e melhorar. Sim. Mas a gente tem que fazer a gestão dos problemas para transformá-los em oportunidade. E como é que surgiu, então, já vamos pegar esse gancho. Qual foi a dor que tu viu da Greenplat? Tu já me contou um pouco desse papo, mas acho que a primeira dor, né, que me levou para o empreendedorismo, né, eu trabalhava na Volvo e eu recebi um convite de uma pessoa que eu tenho muito carinho, que até faleceu ano passado, que é o Lauro Furuta, um dos maiores empreendedores do meio ambiente no Brasil, no Sul muito conhecido. Acho que no mercado de resíduos do Brasil ele é conhecido, mas não conhecido do público comum, né? Um dos maiores empreendedores que eu conheço na área de reciclagem do Brasil. E
ele me chamou para montar uma fábrica com ele sobre uma dor dele. Então ele já reciclava papel, tinha fábrica de papel, tinha as empresas de coleta de aparelhos de papel. Que ano era esse? Estou falando aí, o convite eu recebi em 2001, comecei a trabalhar com ele em 2002. E o problema é, poxa, está começando a ter muita geração de plástico. Se ele não tivesse uma solução para o plástico, ele ficaria sem fonte de papel. E o papel era a matéria-prima dele, né? Então eu entrei no empreendedorismo para resolver a dor da reciclagem de plástico, mas que era uma dor atrelada a uma razão comercial de não se perder a fonte primária de papel, né? Então não havia-se tanto valor no plástico no início dos anos 2000. Depois ele começou a ganhar mais valor, tanto é que naquela época se comprava às vezes o plástico mais barato do que se comprava o papelão. Hoje em dia o plástico tem um valor agregado muito maior. Então foi para a solução de um problema de mercado que eu entrei no empreendedorismo na área de reciclagem em 2002. Entendi. Tá, e aí como é que foi indo até chegar a Greenplat? Na Greenplat, a questão é, já existiam as Porque tu já estava no mercado. Já estava no mercado. Por que entrar no já tinham as obrigações legais, o próprio manifesto de transporte de resíduos, que hoje é carne de vaca, né? Tem vários sistemas públicos para isso, vários sistemas privados para isso. Hoje, efetuar um MTR não é inovação, não é obrigação, mas já existia obrigação na MTR. Para quem não conhece, o que é MTR? O Manifesto de Transporte de Resíduos. E já era uma obrigação legal antes mesmo da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Já existiam planos de gerenciamento de resíduos sólidos, os famosos PGRS, naquela época, antes mesmo da Política Nacional. Então já existiam políticas municipais, estaduais e federais, mas não consolidadas, como veio a PNRS. Lá falava que você tinha que fazer um MTR em 5 vias impressas. Então você tinha um Excelzão, você tinha que ficar trabalhando com Excel, imprimindo 5 vias, e a lei dizia que você tinha que dar uma cópia para a agência ambiental. Cara, nenhuma agência ambiental recebia. Quem quer receber todo esse papel? Claro. Né, de todo mundo. Até de zoação mesmo, eu enchia uma van com as vias, mandava entregar no IAP e mandava de volta. Não tem onde guardar. Eu fazia de zoação, de sacanagem. Porque, pô, o cara me obriga a fazer isso e não veio. Ou seja, ninguém está dando valor. Mas a segunda questão é, à medida que para reciclar o plástico, a gente começou a criar unidades de gerenciamento de resíduos, isso já em 2004, aí, falei, beleza, eu estou pegando plástico para ter o papel, mas o cara agora está me obrigando a tirar madeira, o metal, outros materiais, o tecido. A gente começou a montar unidades de gerenciamento de resíduos por todo o sul, né? Então, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso, que foram onde nós montamos unidades durante 11 anos. E a lógica foi que as empresas com as quais a gente trabalhava, elas precisavam de reportes. Então a gente criava reportes, né? Então relatórios sobre o que foi coletado. A gente começou a criar certificados, mas era o PowerPoint, ou era Excel, ou era isso. E aí quando você está com 10 clientes, beleza. Quando você está com 50, quando você está com 100, essa operação manual não suportava prazos que a gente determinava como entrega. Então, eu já vi isso como uma dor. Então, quando eu resolvi sair, e estava a política nacional em 2010, falei, vai ser obrigado para todo mundo isso daqui, então eu vou fazer. E aí eu comecei a desenvolver o software, a arquitetura do software em 2013, comecei a arquitetar o software em 2013, que foi o ano que eu saí do grupo. Peguei esse ano de 2013 para desenhar a lógica. 2014 já contratei um time para programar. Eu abri a empresa em 2016, eu fiquei 2 anos pilotando. E até daí levei para a BET, na época, a Associação da AT, eu antes de sair no INEA, que é o IMA, né, de Santa Catarina, que era a antiga Fátima, né, esse é o nome do órgão ambiental, antes mesmo de sair em vários lugares. E o que eu me deparei, depois de ter criado isso, aí a Renault foi a nossa first user lá, usando, aí veio a Solvico, o grupo GRI foi o segundo, e daí colocando em várias unidades dos clientes deles, os usuários, e parou por aí. Eu comecei a ver empresas, tem isso, tal, tem a política nacional, o processo está digitalizado, vai emitir manifestos de transporte de resíduos
eletrônicos, vai gerar reportamento. Os caras falam, cara, isso aí é lindo, mas ninguém me cobra, ninguém me fiscaliza. Isso está trazendo transparência demais. Até isso a gente ouviu certas marcas que dói no ouvido escutar isso, até pelo posicionamento de marketing ou greenwashing que elas têm até hoje. E dentro disso, eu sempre falo que foi a tática William Wallace, tá? Eu já tenho cabelo comprido, então eu falo, só falta pintar o rosto de azul, pegar a espada, descer o morro e gritar Freedom, né? E rezar para não cortarem minha cabeça no final. Quando a gente fez a doação, então, de um sistema de fiscalização para a cidade de São Paulo, na gestão na época do Dória, do CTRE, que é o Controle de Transporte de Resíduos Eletrônico. Foi o primeiro manifesto eletrônico de transporte. Depois veio Santa Catarina, depois veio o CIGOR, né? Já tinha um DRCC, já existia um DRCC, mas não geral ali, então foi feito pela Associação de Construtoras em São Paulo, já existia um CIGOR RCC, então um sistema para controle de resíduos de construção civil, mas não tinha o generalista. Então a gente criou isso, e isso acabou forçando o mercado, o pessoal contra, mas depois vendo que a transparência aumentava o mercado, diminuía o impacto no circuito urbano. A indústria as indústrias já tinham a posição de meio ambiente nas indústrias. No início dos anos 2000, normalmente era o técnico de segurança. Lá por 2008, 2009, já começou a se ter áreas de meio ambiente e profissionais da área de meio ambiente. Então, em 2018, já 10 anos de área de meio ambiente consolidada, o pessoal, opa, tem uma obrigação legal. Claro, então, claro. Isso acabou empoderando o gestor ambiental nas empresas a mostrar a importância, pegou. Aí fomos chamados pela própria Betri para fazer uma cooperação técnica, pelo próprio MMA à época, quem estava tocando como secretário no MMA, e o cara foi assim, um gênio ali. Putz, tá me fugindo o nome, daqui a pouco vem para mim, assim, o cara é um gênio, um gentleman dele, vamos fazer um acordo técnico com o MMA, Greenplant, a Betri. Aí veio o CNIR, né, que é o Sistema Nacional de Informação de Resíduos do Brasil. Então, eu acho que foi muito legal que, a partir de uma necessidade minha privada, para atender legalmente, eu percebi que eu estava com aquele, vamos fazer, o mercado não estava sendo, porque tá na lei, mas ninguém me obriga, o Brasil tem muitas leis desnecessárias, falam, não, mas meio ambiente é crime inafiançável no Brasil, é necessário para todo mundo. Então, foi muito legal que a gente fez, a partir da nossa ação privada, a gente conseguiu mudar toda a esférica política ambiental no Brasil, mesmo que nem todo mundo nos valide dessa forma, mas foi o que realmente aconteceu. Perfeito. E aí, como é que foi esse crescimento? Hoje, a outra empresa que tu tinha antes, ela acabou pivotando para isso? Como é que foi? Não. Então, a empresa que eu era sócio minoritário antes, eu saí, né? Então, eu saí da empresa, vendi minha parte e falei, vou mudar para São Paulo. E, na verdade, eu não estava fazendo nada, estava tranquilo. Falei, vou pensar. E eu estava fazendo trabalho pro bono para a Prefeitura de São Paulo. Então, eu ajudei a criar todo o decreto de sacolas verdes e cinzas da cidade de São Paulo, que é o bioplástico, porque existia, eu sou um amante do polímero, cara, eu amo plástico, ser utilizado da forma correta. Plástico não tem pernas, não tem asas, ele não vai pra rua sozinho, alguém jogou ele lá, entendeu? É uma questão de educação, não é uma questão do material. Perfeito. Tá? E assim, as embalagens, elas resolveram, cara, a embalagem resolveu o problema da fome em alguns setores do mundo. Não, a fome não está resolvida, mas aumentando o shelf life, ajudando a logística, a gente perde muito ainda até chegar à mesa, né? Praticamente 40% que se produz fica no meio do caminho. Mas o plástico, ele é um aliado. Claro que existem estruturas de embalagens que são nocivas à reciclabilidade e à economia circular, e elas têm que ser repensadas. Mas o conceito... Condenar uma coisa... Eu falo para as pessoas, a gente não tem eletricidade, porque os cabos revestem, né? E assim, você carrega mais uma embalagem mais leve em comparar com outros, então existe a questão logística, a redução de CO2, mas o plástico era um inimigo, né?
E o plástico era para acabar em 2015 na cidade de São Paulo, com uma lei que proíbe plásticos, e a gente ajudou a desenvolver todo o conceito do bioplástico, né, da utilização do material renovável, na não utilização, que o pessoal não sabe muito, né? Qual que é a diferença da sacola cinza, verde com a sacolinha branca? A diferença é que não tem carbonato de cálcio. Então a proibição do uso de carbonato de cálcio na embalagem, que é o que barateia o processo, mas deixa ela frágil e rasga, é extremamente extrativista, né? A questão de pegar o carbonato, então é uma mineração, você acaba eliminando toda aquela área, você inutiliza a área quando você faz esse tipo de extração. Quando você trabalha com monoculturas para poder fazer o bioplástico, você, na verdade, em monoculturas, você recupera áreas degradadas, então você faz recuperação do solo, aplicando monoculturas, gera emprego, mas fazendo uma relação lá que a gente fez, né, do uso conjunto, né, minimamente 51% de bioplástico e 49% de outras fontes, né, que pode ser o gás, ou pode ser que vem do xisto, pode ser o óleo petrolífero da extração petrolífera de terra ou subaquática. Você mantém empregos, você mantém uma estrutura já existente, você não pode simplesmente acabar e não entender que todo problema ambiental, na verdade, ele é socioambiental. Então, todo problema ambiental ele é atrelado a uma relação social. O que a gente não pode é eliminar a questão técnica em prol só do social e ficar ineficiente. Então, foi todo um trabalho de eficiência e de até estudo de captação de CO2. Então, quando você faz uma sacola plástica normal, existe a geração aí, e cada estudo dá ali, então uma variação entre 1,8 e 1,9 toneladas de carbono gerados para cada tonelada de material. Quando você trabalha com bioplástico, você zera essa equação, porque aquela parte de 50% que vem, você teve a captação no bioplástico, ela fica nem zerada, ela fica positiva dentro do processo. Então, você trabalha de forma circular, né? Então, o que a gente gosta de falar, né? A SAP, né? Sustainable as Possible, né? No nosso objetivo circular, em que você trabalha a reutilização, o uso consciente. No caso da sacola de São Paulo tem a comunicação, né? A verde é para ser usada como saco de lixo de material de descarte, a verde como saco de lixo de material reciclável, tem a comunicação ambiental nela, não tem o extrativismo vinculado, tamanhos claros, é proibido fazer sacolas de diminuição abaixo de uma definição de tamanho. Antes a gente tinha sacola aqui em São Paulo, branca, que você colocava na lixeira, você tinha que esgarçar ela para ela caber na boca da lixeira. Hoje não, o tamanho mínimo é o tamanho do saco de lixo. Então você tem já o caminho para o reuso dela, o menor impacto, a relação quanto a carbono, a relação quanto a áreas degradadas, o mantenimento social dos empregos. Isso é um pensamento circular, né? Isso é um pensamento sistemático, completo do processo. Teve muita resistência. A briga era pelos 4 centavos, que era o preço da sacola lá que você estava brigando, né? Só que você começou a entregar o mesmo volume que ninguém deixou de ir no mercado comprar, utilizando 30% menos plástico na somatória dos dois ainda, do bioplástico e do plástico. Se reduziu o consumo, se entregou a demanda do mesmo jeito e se deu uma segunda vida clara, definida para aquele material. Então é sistemático. E se manteve empregos, formas e tal. Então o custo ambiental ficou claro também, porque se cobrou. Se cobrando, as pessoas começaram a usar de forma mais consciente e começaram a ter outras opções, que são os ecobags, as formas que eu utilizava. Então assim, o custo ambiental tem que ser claro para todo mundo. Quando o custo ambiental for claro para o cidadão, o que as sacolas fizeram, por necessidade econômica, todo mundo se adapta. Enquanto o meio ambiente for um custo que não é claro, a gente vai continuar depredando tudo. Sim, porque tu não consegue enxergar valor, tu prefere não fazer. Pô, não vai fazer, você continua degradando. Porque tudo para ti é uma coisa que não impacta não impacta, se continua impactando porque o custo do impacto não vai para o teu bolso. Então, o case de São Paulo, da sacola, ele é muito claro. Então, foi a
primeiro projeto que eu fiz, depois que eu saí de lá, fiz pro bono, adorei, amei, falei, não, dá para fazer mais. E aí comecei a desenvolver projetos, seja de comunicação, sejam de auditoria e rastreabilidade. Então a PV, que a PV é Plataforma Verde, é o nome de software, né? Greenplat é o nome da empresa. Ela veio da empresa, que aí eu montei para lidar com o processo, que estava fazendo consultorias gratuitas, e ela virou uma empresa de software. E então agora conta um pouco da Greenplat, o que vocês estão fazendo, quem é que vocês atendem ali, pô, já tem uma base muito grande, consolidada. Como é que vocês têm feito esse trabalho e até essa questão de educação, porque eu acho que eu sou um cara que defendo muito a educação. Lá dentro da nossa plataforma a gente tem conteúdo de educação, de inovação, de sustentabilidade, porque é que nem tu disse, eu não acredito que tu vá haver mudança sem tu entender o que está rolando. Então conta um pouco mais da Greenplat, acho que vamos adentrar um pouco mais, ser um pouco mais profundo. A Greenplat é uma empresa de tecnologia. Tecnologia nos meios que cercam o meio ambiente. Então, às vezes há um conceito errôneo de pensar que a Greenplat é um software de lixo, de resíduos, de gestão de resíduos. Não. A Greenplat é um software de gestão ambiental completa. Então, a gente tem soluções que controlam até incêndios em áreas de cultivo, tá? Como a gente também controla fluxo logístico, como controlamos licenciamento, condicionantes, acidentes, gestão de resíduos, destinação, fluxos comerciais de compra e venda, mas tudo que tem a ver com a temática ambiental. Então a Greenplat, ela é uma empresa de tecnologia que tem 4 softwares que atendem a gestão global de todos os fornecedores de Repete empresa. esse aí para mim, por favor. Como? Repete os 4 softwares. Os 4 softwares, então, o primeiro, Plataforma Verde, que ele é focado nas empresas que impactam. Aí temos... Impactam assim... Meio bem... de maneira geral. Estamos sentados aqui, estamos impactando o mundo. Isso. Tem consumo de energia, geração de CO2, a gente está impactando. De forma inerente... Sim, de estar vivo, tu está impactando. Está impactando. Então, empresas, para produzir, e é necessário produzir, senão a economia global quebra, e o Covid mostrou isso, né? O Covid mostrou 2 coisas positivas. Que quando a gente reduz a produção, reduz o impacto, porque a gente houve vários vídeos, várias cenas de regenerações rapidíssimas em oceanos, mares, ar e tudo mais. Só que também a economia global estava entrando em colapso. A gente não se recuperou, empresas quebraram, endividamento. E a economia global colapsando, aí aquilo que o Estado tem que suportar, que é saúde, educação, não teria mais. Então, só precisa produzir. Só que eu posso produzir mais com menos. Exatamente, como. Como produzir, né? Como manter a produção com menor impacto, porque a gente precisa manter a economia, porque a economia ela tem que ser gerada para manter a civilização do jeito que ela é, até nós pensarmos num novo modelo que ninguém tem uma ideia clara ainda. Então, o nosso modelo atual é de produção. Perfeito. Faz parte. Dentro dessa lógica, ela tem, então, a Plataforma Verde, que são empresas e retails que estão na cadeia produtiva, ou seja, elas têm produtos que, de alguma forma, acabam tendo um impacto. Tem que entrar no mercado e vai ter um impacto. E aí, a Plataforma Verde, quais são as soluções? O cara tem problema de energia, tu tem um sistema que vai ajudar. A Plataforma Verde tem vários módulos que tem. Então, a gente tem um módulo para consumo de água, consumo de energia, para controle de resíduos, para licenciamento, para... Tudo que envolve a parte ambiental. Como um todo. Como um todo, perfeito. Descarbonização, tudo. Descarbonização não a parte completa, porque ainda não é muito claro, né? Então existem inúmeras soluções. Então nós plugamos as soluções de descarbonização, porque não é o nosso foco. Entendeu? Então a gente não vai fazer relatórios de impacto de carbono, mas somos a empresa que mais dados tem para isso. Né? Sim. Então, dentro da lógica, a gente supre softwares dessa parte com os dados devido à operação dos clientes. Então, os clientes conseguem ter acesso aos dados necessários para quem vai fazer um Global Report
de CO2, entendeu? Então, esse é o ponto. Tá. A gente não tem interesse em fazer o report, porque o report pra gente não é ação, né? E nós somos uma empresa de ação, né? A gente nem fala que os nossos softwares são SaaS, Software as a Service. Nós consideramos nossos softwares como OAS, Operation as a Software. Então, é uma posição muito nossa de mercado. Então, a plataforma verde é para as empresas que geram. A plataforma azul são as empresas que precisam de materiais, fontes de matérias-primas de segunda via, ou seja, para reciclagem. Então, são para aquelas que tratam, reduzem o impacto, reciclam e recolocam dentro do mercado de economia circular, porque ela tem trabalho dobrado, porque ela tem entradas, né? Da mesma forma que impacta tem saídas, né? Ela tem entradas e saídas dentro desse processo, e uma mudança da estrutura do material, e essa mudança ela é até de teor fiscal, porque ela entra como perda e sai como produto, então tem todo esse controle dessa forma, e a plataforma azul executa esse processo, os certificados de destinação de resíduos, as validações do gerador, os reportes para eles, essa reconfiguração fiscal e a captação de matéria-prima. O SaaSnet, né, que é o software, o terceiro software, que é o software de quem efetua a logística desse processo. Né? Então são empresas transportadoras, gerenciadoras de daí resíduos, ela se conecta nas outras duas pontes. Isso, nas duas pontes, mas é a ferramenta do transportador para lidar com as duas pontes e tentar nisso diminuir o impacto logístico do processo, mas o impacto administrativo, porque o transportador está ferrado, porque ele tem que cuidar de toda a parte documental de quem gera, toda a parte de quem recebe, então para ele o trabalho é dobrado. Então ele faz essa gestão. E o CTRE, né, que é o software que lida com governos estaduais e municípios, que são os que nós temos. Então nós hoje somos o SIGIR, né, que é o CTRE, que é o software de licenciamento da cidade de Fortaleza, e é todo o processo, desde o licenciamento, os técnicos habilitados, os planos de gerenciamento ambiental, aí sim, grandes geradores de resíduos, transportadores, destinos, manifestos de transporte, ou seja, fiscalização na outra ponta, ponta a ponta, integrando 4 secretarias, que é a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Limpeza Urbana, a Secretaria de Fiscalização e a de Receita Municipal, porque tem as taxas dentro do processo, então é um global. Nós somos o SIGOR Logística Reversa, que é o sistema de logística reversa do Estado de São Paulo, ou seja, em que todas as empresas elas têm que mostrar qual o impacto que elas vão ter, como elas vão minimizar esse impacto, quais são as metas para minimizar, de acordo com os acordos setoriais para a logística reversa, e depois tem que fazer toda a comprovação dessa logística. Então nós somos o sistema global do Estado para isso, então sobre todos os impactos industriais, logísticos, as soluções e todas as notas fiscais envolvidas nesse processo, e o SIGOR RCC, que é o de impacto de construção civil do Estado de São Paulo, mas todos dentro do software CTRE, então são 4 softwares. Então a gente fala que a gente é um AIGA, né, que seria AIGI, desculpe, na verdade, que é um agente de inteligência de gestão ambiental. Né? Então essa é a somatória das 4 soluções. Então somos a única empresa no mercado que trabalha como a solução global. Acho que existem várias boas empresas no mercado, mas cada uma ela foca no meio, e nós focamos o global, e foi isso que fez a gente crescer. Né? Então são mais de 4.500 clientes na nossa base. E deixa eu te fazer uma pergunta agora, mais uma visão muito mais de empreendedorismo, de empreendedor. Vocês têm uma missão também global do que vocês fazem, é algo nacional. Por que eu te faço essa pergunta? Ontem eu jantei com o Pedro, que é VP da SAP, né, das Américas. A gente batendo um papo. Na verdade foi semana passada, ontem a gente estava junto, mas essa pergunta surgiu na semana passada e ontem a gente voltou nela. A gente estava lá no Sul, a gente saiu para jantar também, fomos numa churrascaria. Cara, ele fez a carreira dele basicamente internacional. Daí fomos em Dubai, depois agora está em Miami. Eu digo, cara, o que tu vê como diferença do empreendedor brasileiro pro empreendedor lá de Dubai ou dos Estados Unidos?
E ele foi muito direto, assim, ele falou, o pessoal lá, ele cria um negócio já pensando como ele vai escalar para o mundo. E aqui a gente pensa muito em situações regionais. Então agora eu tô começando a perguntar tanto em podcast ou para amigos, perguntando assim, cara, qual é o teu big dreams, assim, o que tu tem olhado, assim, o que tu puder revelar, obviamente, né? Ele tá muito certo, mas volta à primeira coisa que a gente conversou. A necessidade nos faz buscar a solução. Por que globalmente se pensa globalmente, né, nos outros países? Os países são mercados menores do que o Brasil. Vamos pensar dessa forma. Tá? O Brasil é a 8ª maior economia do mundo. Então, o Brasil pensa no Brasil, a Índia pensa na Índia, a China pensa globalmente, então é uma grande economia que pensa globalmente, e os Estados Unidos pensa muito localmente e globalmente. Você vai pegar a Califórnia sozinha, é a 4ª maior economia do mundo. Sim. Tá? E você vai pegar produtos norte-americanos, e aí vamos pegar tipos de produto, sejam produtos de limpeza, sejam alimentícios, é para atender mercado interno. Aí você vai pegar global brands, que são de base tecnológica maior, mercado mundial. Mas, por exemplo, você não tem acesso aqui no Brasil, tá, a produtos norte-americanos para a mesa do consumidor. Certo? A gente manda o frango para lá, ele não manda frango para cá. Né? A gente manda café para lá, ele não manda café para cá. Né? Existem marcas lá que eles vêm com a brand da marca, né? Então, grandes marcas de chocolate, biscoito, mas na verdade eles compram marcas brasileiras e colocam o brand e depois vão crescendo o brand aqui. Mas você chega lá, a quantidade é muito maior. Eles pensam no mercado deles, porque é um mercado muito grande, né? Entre os estados também, são muito mais estados do que o Brasil, então eles pensam de uma forma federativa, separada por estados, e tem esse crescimento, mas eles também pensam globalmente. China pensa globalmente. Os outros países, eles são pequenos demais. Por isso que ele já não... Ele tem que pensar, então, que mercado teria para um empreendedor da Estônia, na Estônia? Nenhum. Não tem como. Que mercado tem em Portugal? Não tem. Que mercado tem? Então, eles pensam de forma global. É obrigado a pensar. É obrigado a pensar. E por isso o acesso ao capital também é maior. Porque como ele é obrigado a pensar globalmente, ele tem mais acesso a capital para operar globalmente. Empresas brasileiras não têm acesso a capital para operar globalmente. Primeiro ponto, se você vai pegar a maioria dos planos de desenvolvimento do governo brasileiro, são BNDES, é nacional. Você não pega dinheiro no Brasil para poder criar um produto fora. Aí tem a Apex. A Apex te ajuda a ter contatos, mas não a ter capital. Então lá se tem o acesso ao capital para pensar globalmente. No Brasil nós não temos acesso a capital para pensar globalmente. Ah, mas tem fundo de investimento. Mas quando você está na primeira fase, o fundo de investimento fala, cara, o Brasil é muito grande. Cresce Brasil primeiro. Então nós como Greenplex, nós pensamos na América Latina. Então temos operação no México, Argentina, Chile, Brasil. Estamos conversando ali outros países ali que estão fazendo sentido, como Uruguai, Paraguai também está fazendo muito sentido. Mas Colômbia faz sentido também. Mas a gente teve que se consolidar no Brasil para pensar nos vizinhos aqui, porque outra coisa, são dois mundos. O Brasil é um mundo paralelo. Todos os países da América Latina falam espanhol, por mais que tenham suas diferenças regionais. Eles são mais homogêneos para operar entre eles. Nós não. Então, para entrar no mercado latino-americano, tem que ter uma mudança de mentalidade nossa. Sim. E tem que ter uma mudança de mentalidade de entender cada país regionalmente com a mesma língua, mas cada um com diferenças culturais enormes, né? Diferenças culturais enormes. Então, assim, você tem que pensar de uma forma diferente. Como a gente tem um mercado muito grande, o mercado brasileiro, a 8ª maior economia no mundo, você foca nela. Mas a maior dor não existe acesso fácil de capital para o empreendedor brasileiro pensar globalmente. Esse é um erro estrutural do crescimento brasileiro.
Porque nós não exportamos, nós exportamos produtos acabados, nós exportamos commodities. Ótimo, baita resposta. E aí é um outro ponto, né? Porque assim, a gente está falando de inovação, para que a gente consiga atingir esses objetivos e tudo mais. Só que o nosso país, a gente tem, menos de 1% das empresas listadas na bolsa estão atreladas à tech. Diferente do país rico, por exemplo, Estados Unidos, que é a grande maioria, eu acabo dizendo assim, a gente ainda é tudo muito braçal, é o agro, é coisas assim, né, que não é mais tão braçal, mas assim, depende de clima, uma série de outras coisas. E para que a inovação também aconteça, agora a inovação tecnológica, diretamente falando, a gente precisa de fomento para que as coisas aconteçam. Como é que tu vê o nosso país para que isso aconteça, para que a Green Flash tenha uma relevância, para que a gente entenda mais desse mercado e tenha mais oportunidades? Porque eu costumo dizer que quanto mais próspera uma empresa, mais pessoas prósperas no entorno delas e mais soluções a gente consegue sanar. O acesso a capital no Brasil é averso a risco. Ponto. Agora é uma prova disso, no momento. É averso a risco. Tá? Então lá fora, o risco faz parte do jogo. E a gente tem um problema também de valor cambial. A gente tem que ser 5 vezes maior que uma empresa norte-americana para ter a mesma relevância de mercado do que ela. Então a gente tem que ser 5 vezes maior, mais eficiente, para valer a mesma coisa. Uhum. Então a gente já sai atrás que o valuation da ideia primária no Brasil é menor. Então quando você vai falar em ranges, estágios de aporte de capital no Brasil para você desenvolver uma solução, já é uma relação de 5 para 1. Começa aí. Tá? Além da mentalidade local. Só que aqui a aversão a risco é muito maior do que lá fora. Então lá fora se coloca mais capital. Você fala, não, vou pensar no empreendedor norte-americano. Ele tem muito mais acesso, ele tem um capital muito maior na fase da ideação. Ideações nos Estados Unidos podem receber 3 milhões de dólares. E incentivos também para tocar o negócio, né? Isso é a Europa, né? A Europa cria muito incentivo governamental para criar negócio. Estados Unidos não é incentivo governamental, mas é incentivo privado. Né? Incentivo privado. Então uma ideação nos Estados Unidos levanta 3 milhões de dólares. Uma ideação no Brasil levanta 300 mil reais. A gente está conversando com o fundo de fora, né? Porque a gente está abrindo a nossa parte de VC, estamos conversando com uma galera. E aí a gente estava falando, fundo aí, a gente está pensando, vamos ver o que a gente pode fazer. Daí o cheque mínimo dos caras é 3 mil de dólar. E daí eu disse, cara, isso aqui tu compra uma startup aqui no Brasil, né? Esse é o ponto. Então, assim, essa relação cambial destrói a gente. Deixa eu complementando, tu complementa isso, mas eu só quero te dizer. Mas tu também não acha que a galera também de inovação estão muito mais preocupada em criar um negócio e vender do que consolidar também o mercado? Sim, isso é horrível, tá? O que me dói é eu falar com o empreendedor que quer montar algo para vender. Isso não é genuíno do problema. Ok, a escolha é de vida. Não, exato, eu concordo. A escolha é de vida. Não posso julgar. Mas como empreendedor nato que gosta de ver a coisa crescer, nascer... E se tu diz de impacto, que tu é uma pessoa de impacto... Entendeu? Então assim, eu vejo muitos caras querendo criar algo para vender, eu não vejo... eu também não, eu também não vejo. Não vejo. Eu disse esse tempo, para fazer uma palestra, eu falei exatamente isso. Eu falei, pô, tu diz que tem uma causa por trás, mas no primeiro cheque tu vai embora? Tá errado, tá. Então, eu acho isso muito ruim, tá. Eu acho que só que existe o problema também que normalmente é muito complicado você comparar soluções de impacto, mesmo que tecnológicas, com todas as outras soluções tecnológicas. Por quê? Uma solução financeira traz resultado, quebra mais rápido, mas também traz resultado mais rápido. Uma solução logística, a mesma coisa. Uma solução de saúde, nem se fala. Solução ambiental, ela tem que ter acesso a capital paciente, porque ela demora muito tempo, ela está presa a regulamentações, ela está presa à mudança sistemática de populacional, a mudança de sociedade, a aceitar essa mudança. Então você está entrando na casa das pessoas, mudando a forma como ela vive.
Isso é muito difícil de fazer, leva anos para esse processo realmente acontecer. Diferente de uma solução B2C, que vou vender na camisa, tá na moda, Claro. coloca. Perfeito. Então, ou uma solução financeira, tá aqui, eu estou criando um app de acesso a capital. Então, é complicada essa comparação tecnológica, tá? De soluções que sim tem um mercado mais ágil, tanto para o bem quanto para o mal, ou seja, para ele crescer ou para ele quebrar, do que as soluções de impacto que precisam de um acesso a um capital paciente, que não existe no Brasil. Então, quando você vai pegar capital paciente, só existe na Europa, que está acostumada com a reconstrução. Por que a Europa é paciente no capital? Porque o conceito de economia circular ele foi aplicado na Primeira Guerra e foi aplicado na Segunda Guerra. Uhum. Minha avó ela trabalhou para o exército português durante a Primeira Guerra e durante a Segunda Guerra, como costureira. O que ela costurava? Os uniformes dos soldados que caíam em batalha, furo de bala, para esse uniforme voltar para o fronte. Tá? Na destruição de várias cidades europeias, o que veio após foi a reconstrução. A Nutella, que todo mundo hoje adora pagar caríssimo e deliciosa, nada contra, ela vem, né, não, na verdade não a Nutella, o creme de avelã, né, ele vem porque não existia alimento calórico no pós-guerra. Era para suprir a caloria. Então você se reinventa na necessidade e você aplica conceitos de reuso em tudo. Então eles entendem o que é um jogo a ser planejado a longo prazo. Aqui não. A gente tem mudança política a cada 2 anos. Porque, querendo ou não, uma eleição municipal impacta na estrutura federal e estadual. Impacta, ninguém vai dizer. E a eleição estadual e federal impacta na municipal. Nós não temos política de continuidade. A vida no Brasil é de curto prazo, por isso que as empresas também fecham muito rápido. Não, e eu costumo dizer justamente isso, cara, mas o brasileiro, o empreendedor, ele é muito curto prazista. Eu falo, sim, porque a gente nem sabe o que vai acontecer daqui a 1, 2 anos. Uma vez eu falei para o investidor nosso de energia, daí, tá, mas como é que a gente vai projetar os próximos 5, 10 anos? Eu falei, cara, é Brasil aqui, porque ele é gringo. Eu falei, cara, é Brasil. Eu posso te dar qualquer número. Tu quer que eu te dê um número? Eu te dou, eu crio ali uma planilha bala. Mas, cara, é o Brasil, daqui a essa regra aqui, daqui a 2 anos ela pode já nem existir mais. Então, assim, tu tem que saber o jogo que tu tá jogando. E aí tu tem que... E aí quando a gente até entra voltando também aqui dentro da sustentabilidade, porque acho que tudo tá permeia, é justamente isso. Cara, mas é que sustentabilidade é médio e longo prazo. Mas é um processo que as empresas, por isso que se tu não der uma estrutura sólida, tu não consegue pensar no médio e longo prazo. A empresa, pô, o que eu vou fazer? Pensar que daqui a 5 anos eu posso ganhar dinheiro ou eu preciso pagar minhas contas amanhã? Até grandes empresas, as pessoas acham, porque é grande empresa. Cara, às vezes o cara tem caixa limitado. Fluxo de caixa. É isso. Hoje, com todas as... Querendo ou não, a gente está vivendo um período de mercado no Brasil que todo mundo esperando o que vai acontecer, né? Como é que está essa relação da política internacional com os Estados Unidos, com toda a questão que impacta o mercado brasileiro que exporta commodities. E aí você vê esse passo de espera das marcas brasileiras. Por quê? Porque não tem bola de cristal para definir o que vai ocorrer. Então, hoje você percebe nas grandes marcas, grandes indústrias, que o maior, a única ação que eles estão tendo reconhecida é preservação de caixa. Uhum. Então, não se investe em mais nada até saber para que lado o mercado vai vender. Não se contrata mais nada até entender como vai ser esse processo. Nós estamos sofrendo uma crise silenciosa no Brasil agora aqui no início desse segundo semestre, tá? Mas ela ainda não aparece por outros fatores, mas existe a crise sim. E é muito bacana que a gente consegue entender isso pelo fluxo de materiais, pela geração de resíduos. E quando começa a se reduzir a geração industrial, dá 3 meses você vai ter esse impacto na relação urbana da população, porque você está reduzindo o industrial porque está diminuindo o consumo. Isso é perfeito. E isso vai acontecer. Perfeito. Tia, o papo tá irado. Daria para conversar mais umas 2 horas aí.
Eu adoro esse tipo de assunto. Mas, seguinte, agora mais um bate-bola e também uma visão pessoa física. Não que tu tava dando pessoa física, mas acho que agora é tirar um pouco o crachá e mais de experiências pessoais também. Mas antes, na tua visão, de uma maneira bem sucinta, o Brasil precisa mais de... Cooperação. Agora aqui são 3 pontos que vão envolver o teu passado, presente e futuro. O que aconteceu no teu passado? Algum marco, pode ser negativo ou positivo, que foi uma virada de chave para ti? Em uma palavra ou algo? Não, pode dar um contexto. Dessas 3 tu pode dar um contexto. Uma grande virada de chave foi aos 19 anos, ou seja, extremamente jovem, ter sido mandado pela Volvo para morar na Suécia para tocar um projeto, uma operação com outros engenheiros, mas eu era técnico, com mais 5 engenheiros para tocar todo um projeto de... O que virou ali? para tocar todo um projeto de uma operação de usinagem de blocos de motor que existia na Suécia e trazê-la para o Brasil e montar essa fábrica no Brasil. Eu acho que a minha grande virada de chave foi entender que eu era capaz, né? Porque eu estava lá só com 19 anos, meus pares todos tinham 25, 26 anos, todos na mesma hierarquia, então eu na mesma hierarquia que eles. O pessoal viu que tu... E eu vi que tinha pessoas que acreditavam mais em mim do que eu mesmo, né? E aí eu percebi que eu era capaz. E condiz ali com a frase que tem na porta ali, né? Believe. Believe. Muito bom, muito bom. Presente, o que tem te motivado? Mudança. Eu acho que a gente mudar o Brasil por outras formas, eu acho que assim, a nossa situação política é lastimável. Eu acho que a gente está em duas situações desagradáveis, porque estamos com 2 lados extremos, que não tem a cooperação que eu comentei. A gente precisa de uma mudança, né? Não só política, mas social, porque a política é um reflexo do que é a nossa sociedade. A gente não pode culpar a política apenas. Eu acho que as pessoas elas precisam olhar para si mesmas e falar, cara, eu estou validando isso, eu estou multiplicando isso, e a gente tem que parar. Eu acho que a gente precisa mudar. A gente pega a década de 80, né, como sociedade, o pessoal fala muito do crescimento econômico da China. A China vai além do crescimento econômico. A China teve um crescimento social muito grande, como sociedade, como um todo. A qualidade de vida do chinês hoje é muito maior do que era 35 anos atrás. O acesso do chinês hoje à educação é muito maior do que 30 anos atrás. Mas há 35 anos atrás a China estava atrás de nós. A Índia estava atrás de nós. Nós continuamos conforme o hino brasileiro, o gigante adormecido. Deitado em berço esplêndido. Deitado em berço esplêndido, que são as nossas riquezas naturais, que a gente não sabe usá-las de forma correta e conveniente. Não adianta ter um berço esplêndido, que é essa terra linda, maravilhosa, que provém. Então, a gente precisa de mudança. E a mudança de mentalidade, é mudança de sociedade, não é só de política. Não adianta mudar a política no Brasil se a sociedade não mudar também. Futuro, cara. O que é de novo, o teu big dream mais pessoal? Cara, você comentou um pouco da SAP, né? Meu big dream é a relevância da Grand Prix. A gente já tem prêmios no mundo inteiro, World Economic Forum, London, que a gente pegou lá também, World Cup, Startup World Cup, então assim, a gente é muito validado lá fora. É inacreditável o quão validado a Green Plat e eu como pessoa física sou lá fora. E você comentou isso, né? Poxa, você comentou, né? Saiu hoje a matéria na Folha de São Paulo como inovador social. Foi muito bacana.
participar desse processo junto à Folha, porque eu nunca me vi como inovador social, eu me vi como inovador tecnológico, tecnologia, software. Mas à medida que a gente foi fazendo as discussões, as matérias, e eles foram fazendo questionamento, tudo que nós aplicamos em tecnologia, houve mudanças de sociedade. Virou lei, virou processo, aumentou a régua na área ambiental, mas aumentar a régua na área ambiental até 2020, só queria receber material, estou cobrando pelo quilo que eu recebo. Ficaram pé da vida no início com o sistema, mas depois entenderam do CINIR, que veio porque a gente criou o nosso primeiro, mas depois hoje os aterros não são mais unidades de recebimento de resíduos, são unidades de tratamento. Todos eles agora geram energia a partir do gás, estão montando plantas de separação. Então, veja como a palavra mudança é muito presente na minha vida. E quando teve o prêmio, está tendo esse processo do prêmio do inovador social pela Folha, eu falei, cara, tu está fazendo tecnologia focada em eficiência, está trazendo inovação social. Então, para mim, aumentar essa relevância, não apenas Brasil, mas mercados emergentes. Eu acho que a Greenplat dominaram esse mesmo processo que dominam no Brasil, na América Latina, na Índia, na África, que são os mercados que precisam disso. Nós não somos uma solução para a América do Norte, nós não somos uma solução para a Europa. Eu acho que lá está muito bem estruturado, todo mundo tem seus pontos positivos e negativos, mas nós aqui nos países em desenvolvimento estamos mais negativos do que positivos. Então, meu big dream realmente é a Greenplat nesses mercados que precisam ser ainda desenvolvidos e que existe falta de confiança e transparência. Então é trazer essa confiança, essa transparência, mas isso ser reconhecido não como o cara que está trazendo questionamento e dor para todo mundo. Questionamento e dor vem para trazer a solução, né? Então é muito complicado que toda vez que a gente faz esse processo de mudança de mercado, a gente é muito escrutinado. Mas depois de 10 anos, tudo se mostra que foi extremamente assertivo. Então o meu big dream é ser realmente uma grande solução dos mercados emergentes. É ser o que a SAP é no mercado financeiro e contábil para o mercado ambiental. Excelente. Agora tem um momento que tu responde a pergunta de um convidado ou convidada, sem saber, e tu deixa uma para um próximo. Agora tu tem que saber. Mas eu vi que às vezes não está no ar a pergunta, né? Porque o pessoal fala, não, eu vou ouvir. Fala, cara, às vezes eu gravei e nem foi pro ar, que é o caso. E tu vai deixar uma para um próximo convidado ou convidada também, sem saber o setor. E a pergunta que eu tenho aqui, inclusive foi feita pela Bel, aqui que a gente estava aqui gravando, da Future Brand. Então ela sabia para quem ela ia perguntar. Ela sabia. Ela sabia. Ela teve uma colher de chá. Vamos lá. O que você acha das atuais lideranças empresariais e o que precisa ser feito para a gente ter um mundo mais humano? Acho que a gente tocou um pouco nisso dentro. Acho assim, a gente tem excelentes lideranças. Eu acho que a gente saiu um pouco daquela homogeneidade da liderança. Eu acho que ela está muito mais distribuída com representatividade de diversos setores, mas às vezes eu acho que falta foco. Tá? As redes sociais, elas vêm para o bem e para o mal, e AI, todo mundo aplicando, AI vai solucionar tudo, AI é a resposta para toda e qualquer liderança, para todo e qualquer mercado. 95% dos investimentos em AI no mundo são deficitários. Estudei MIT, né? Eu estava em Berkeley 4 semanas atrás e essa era a discussão que a gente está tendo lá. Então a gente está falando muito em inteligência artificial. Muita gente não sabe o que está fazendo. Até sabem, mas hoje, quais são os 5% de resultado em AI? Forças Armadas. As Forças Armadas utilizam AI já, tá? Como foram elas as precursoras da internet. Tá? Então elas são as precursoras da AI. Numa tecnologia autorregenerativa, que ainda não existem padrões de seguranças, mas estamos vivendo nas lideranças hoje uma nova corrida ao espaço, independente do risco. Porque o que se fala nos Estados Unidos hoje é
temos que ser os pioneiros em inteligência artificial, caso contrário, a China ou a Rússia chegaram primeiro. Mas você vai ver lá, os CEOs das startups norte-americanas, eles são de origem chinesa, japonesa, coreana, ou leste europeu, árabe ou indiano. Então, qual é o que dessa corrida? Não tem lógica, tá? E essa corrida está tirando um pouco do foco do que a sociedade como um todo precisa. Quando está falando um pouco de fundos de investimento, né? Hoje, praticamente 70% dos investimentos hoje de fundos são para AI, que não está dando resultado. E isso está tirando o desenvolvimento de outros mercados, de outras economias. Então, é legal porque é um assunto que está mais próximo ao público e as lideranças hoje estão mais próximas ao público do que antes, devido às redes sociais, mas a gente não pode perder o foco da base. E se a gente entrar de novo numa nova corrida ao espaço, que é a corrida AI, a gente fica muito próximo de uma corrida armamentista. E a gente não quer isso. Na verdade, eu trabalho com meio ambiente, com essa lógica. O armamentismo é necessário por segurança, mas desnecessário por ação. Então, o meu medo é perder o foco. Tá? Eu acho que a gente está mais representado, tem mais pessoas, mas se a gente perder o foco da essência, e é isso, é perder de foco. Se vê que todo investimento está para lá e ainda não está trazendo resultado, e está numa corrida ao espaço, entre aspas, eu acho que a gente está perdendo muito foco. Boa. E a tua pergunta? Caraca, eu não estava preparado para isso. Essa é a parte boa. O próximo empreendedor... Não, executiva, investidor. Pode ser tanto no âmbito pessoa física, pode ser tanto... Quais são as características que eles buscam, tá? Em pessoas para resolverem os problemas ainda não resolvidos. Isso é bem filosófico e difícil. Solucionar problemas ainda não resolvidos para não ficar um pleonasmo vicioso, né? Resolver resolvidos. Desculpa. É isso. Pessoal, baita papo. Dava pra falar aí mais 1 hora. Acho que tem bastante coisa. Saí com bastante coisa na minha cabeça aqui. Agradeço a todos que ficaram com a gente até o final. Quem quiser me seguir, Conversas Sustentáveis em todas as redes. WS Lopes, quem quiser me seguir no Insta, ou Wagner Lopes LinkedIn. E, Tchê, obrigado pela aula. Que é isso, Wagner. Baita papo. Um prazer, a gente fica sempre à disposição. Caso queira voltar a São Paulo, estamos abertos aqui. Deixar teus contatos, quem quiser te achar. Quem quer achar Greenplat? Greenplat, eu acho que você falou ali do cara crachá, que não existe a diferença, cara. Eu sou assim aqui, sou assim em casa, Concordo. Uma pessoa só. Então, quem quiser seguir a Greenplat nas redes sociais, é Greenplat em tudo, não tem como. Então, você acha a Greenplat no Instagram, você vai achar por Greenplat no LinkedIn, você vai achar greenplat.com no website. Então, essa é a nossa rede, ela é única, homogênica, sustentável e aberta a receber a todos. Então, estamos aí. Obrigado, pessoal. Nos vemos semana que vem. Tem mais um episódio do Conversas Sustentáveis. Até mais!